Bom, existe algo que eu quero desabafar há algum tempo. E eu não vejo outros youtubers fazendo isso ou falando desse assunto dessa minha perspectiva. Esse vídeo não vai ser tão divertido assim, pois eu preciso falar um pouco da minha vida pessoal para valer o meu ponto aqui. O fato é que eu me tornei um fanático por cultura pop desde criança. Um nerdinho para ser mais específico. Mas isso veio principalmente da minha neurose crônica e também do meu comportamento antissocial, que eu melhorei depois de um tempo. Sim, eu sempre tive amigos, mas eu sempre tive poucos amigos. E, desde quando eu era mais novo, eu deixava de ir brincar com eles para ficar assistindo desenhos e filmes em casa o dia todo. Virgin. Até porque eu era também o único que eu conhecia que tinha uma TV por assinatura, então uma disposição de conteúdo imensa estava na minha frente. Então eu nem podia comentar sobre os desenhos que passavam no Cartoon Network e que meus coleguinhas não tinham acesso para assistir. E sim, eu sei, isso não é um problema tão grave, pois isso me fez ter uma mente muito mais criativa para desenhar, escrever ou simplesmente confabular comigo mesmo. O problema foi um pouquinho depois, quando eu aprendi a mexer na internet. E lá eu achei uma abundância muito maior e muito mais assustadora sobre qualquer coisa que eu quisesse naquele momento. Como meus poucos amigos da escola não tiveram acesso à internet também, isso levou a gente a se distanciar culturalmente ainda mais e me fez ficar mais isolado, passando alguns anos da minha vida sem amigo nenhum. Então por isso eu fui mais fundo ainda nessa toca de coelho, descobri mais desenhos que eu nunca tinha ouvido falar, mais quadrinhos que eu nunca tinha ouvido falar, mais filmes que eu nunca tinha ouvido falar, mais animes que eu nunca tinha ouvido falar. E minha infância poderia ser resumida em apenas duas coisas: estudos da escola e consumo de cultura pop desenfreado. Foi insana a sensação de ir descobrindo o universo cinematográfico da Marvel aos poucos, ou o universo Marvel como um todo, por exemplo. Eu estava crescendo junto com aquele universo cinematográfico, junto também a veículos que falavam sobre esse tipo de conteúdo, como Omelete, Jovem Nerd, Ei Nerd e por aí vai. Então eu fui lendo cada vez mais quadrinhos e cada vez mais especulando sobre isso. Nem que fosse comigo mesmo, na minha cabeça. Ou com gente aleatória que eu encontrava em grupos na internet. Tipo, hoje em dia meu melhor amigo é um desses malucos que eu encontrei aleatoriamente em um grupo da internet. Do 4 coisas até. Então não posso negar que isso não me deu bons frutos. Mas hoje eu paro e penso: por que tanto tempo da minha vida consumindo esse tipo de bobagem enquanto eu podia estar comendo uma buceta? Calma, é brincadeira. Mas você me entende, né? Eu gosto muito ainda de super-heróis, jogos, animes, filmes, RPGs, etc. Todo esse tipo de coisa nerd aí. Livros também, tá? Mas eu descobri que grande parte de toda essa cultura na internet é um tanto descartável. Se não, quase completamente descartável. E vou dar uma visão da qual você possa me entender melhor. Eu não posso negar que compartilhar todo esse tipo de informação entre amigos é divertido por enquanto. Ficar especulando com os amigos o que vai acontecer no próximo filme do Deadpool, por exemplo, é bem legal. Mas eu não consigo mais achar hoje em dia um vídeo de análise de 1 hora de um teaser de um filme normal. É um salto muito grande das coisas. E por que eu acho isso? Simples. Porque não existe conteúdo suficiente em um vídeo de 2 minutos e meio que você possa estender para 1 hora. Isso não faz o menor sentido, é muita barriga. E veja, eu não estou aqui para falar o que você deve ou não deve assistir ou perder tempo com, mas para te falar que talvez todo esse tempo que você passa com isso não seja muito benéfico para você. E talvez você não esteja notando isso. Assim como eu não notava. Eu juro que se tivesse um documento mágico na minha frente apontando quantas horas eu perdi vendo esse tipo de vídeo, eu ia dar uma surtada no estilo Nietzsche da vida. Outra coisa também é que a principal forma de engajamento de conteúdos assim são as especulações em cima de notícias, rumores e teorias. 3 coisas distintas, certo? Mais ou menos. No frigir dos ovos, a diferença entre eles não importa tanto quando você está há muito tempo nesse meio. Você começa a levar um rumor ou uma teoria como se tivesse o mesmo peso de uma notícia real. Tudo pela noia de ficar falando sobre aquilo.
todos os dias. É por isso que surgem muitos canais que literalmente mentem para ganhar engajamento, porque os nerds são assim. Tá, você pode até falar pro seu público que o rumor que você tá trazendo no vídeo não tem que ter a mesma relevância que uma notícia verídica. Mas então, por que diabos existem mais vídeos de rumor no seu canal do que notícias verídicas? Mas com eles eu sou mais de boa porque na verdade é o emprego deles, né? Eu entendo as regras do jogo do YouTube. É o emprego deles. Mas eu não quero falar com eles nesse vídeo, que eu quero é falar com você. Você que consome esse tipo de conteúdo, você realmente acha útil assistir mais vídeos sobre rumores do que de notícias reais? Se pergunte se você não está perdendo tempo comentando muito mais sobre teorias imaginativas do que o que realmente está acontecendo de verdade. Ou até se você está ganhando alguma coisa com isso, se afeiçoando mais a uma pessoa, não sei. Com certeza isso não era tão importante para mim quanto eu achava que era. E hoje em dia eu fico mais afastado de tudo isso, sendo algo que reduz muito a minha neurose. Você pode ficar entrando em debates de internet defendendo por que você acha que o Superman deveria usar uma cueca por cima da calça, ou você pode simplesmente esperar a confirmação do traje original e depois dizer se você gosta ou não. Se você gostar, você gostou. Se você não gostar, você não gostou. Aliás, outra coisa onde a cultura nerd exagera muito é em xingar. Quando a criatura denominada aqui como nerd não gosta de alguma coisa, ela tem que deixar claro que detesta aquela coisa em qualquer oportunidade que ela tiver. Como se ela sentisse prazer nisso, ou simplesmente quisesse pousar de alguma autoridade sobre aquele assunto específico, né? Se cria-se os gatekeepers. Gatekeeper é um daqueles caras que ficam segurando o portão e não deixam ninguém mais de novo adentrar a obra. É tipo você falar, você não sabe de nada porque você não lê os quadrinhos, portanto cala sua boca. E isso vai levando esse cidadão ao extremismo. Começa a xingar atores ou qualquer um que esteja envolvido nessas produções de graça, só porque não gosta da carinha deles ou porque a obra, segundo eles, foi ruim. Paradoxo tá aí, né? Nesse filminho dos homenzinhos de espadinhas coloridas, tem um cara que queria o mundo à visão dele, né? Se chama Palpatine. Então, assim, olha o que ele fez. Então, é por aí o caminho. Será que Star Wars não tá te mostrando uma parada e você não tá indo por outro lado dessa parada que você tá assistindo, que você diz amar? Mas você pode não atribuir esse tipo de coisa com a cultura nerd de forma geral, que isso pode ser uma característica de um comportamento babaca de certos tipos de pessoas. De fato sim, mas também de fato o ambiente em que esses seres se criam realmente dão vazão para esse tipo de comportamento infantil. Até porque, sejamos francos, não é como se as produções mainstreams americanas fossem muito maduras, tanto que se uma coisa é madura surge, ela é dita como realista, ou seja, não pertencente àquele ambiente de idealismo. Também, depois que eu comecei a conhecer mais sobre cinema a fundo, percebi que as opiniões desses veículos famosos como Omelete, Jovem Nerd e etc. não era nem um pouco diferente das opiniões do seu Severino, dono da loja de conveniências da esquina. Eu falei que é um dos melhores filmes de heróis já feitos. Tá preocupado em fazer graça, tá preocupado em ser emocionante, efeitos visuais bacana, é iluminado, graças a Deus, filme que tem contraste. Então, poxa, eu acho que ele acerta em todos os sentidos. E eu sei que isso parece idiota na perspectiva que eu tenho hoje, mas tipo, eu levava a opinião deles muito mais a sério do que a minha própria, pelo fato deles simplesmente serem mais nerds do que eu. E hoje eu tenho certeza que ser mais nerd ou não significa nenhuma. Tipo, você pode gostar do canal do Ei Nerd, mas você não pode negar que ela é só um tiozão, tá ligado? Tipo, eu adoro o Severino, dono da loja de conveniências da esquina, mas eu não vou ficar escutando com seriedade tudo que ele diz sobre Adão Negro. Outra coisa também que me faz sair um pouco desse ambiente é a guerra cultural que, com o passar dos anos, se tornou cada vez mais extrema. E hoje em dia tá insuportável. São vídeos e mais vídeos, são discussões e mais discussões sobre essa tal de lacração, gente que não sabe falar de nada mais a não ser isso, canais e páginas dedicados a isso. Quem reclama dessa tal agenda woke é chato.
Quem reclama das reclamações desses chatos sobre a agenda woke é chato igualmente. E toda essa guerra é em vão, nada disso vai ter um ponto final. Mas vale você procurar enxergar as obras de uma perspectiva diferente e não dicotômica do que fazer isso. Você concorda comigo? Por isso que eu me livrei de tudo isso. E hoje posso dizer que estou bem mais tranquilo com tudo isso. Pagando minhas contas, assistindo, lendo e jogando o que realmente me interessa, sem interferência de outras pessoas, ainda mais esses chatos que são os nerds. Quando comenta alguma coisa, comenta apenas com meus amigos, ou cria um vídeo como esse que você está vendo agora, porque simplesmente eu gosto de criar. E se você se considera um nerd, faça esse experimento, ok? De ficar afastado desses ambientes por alguns dias, só para saber se vai ser melhor para você, porque foi para mim. Por que não tentar? Já que o vídeo é curto, quero dar umas considerações aqui. Primeiro, muito obrigado Mito R380, nome esquisito, por ter compartilhado meu vídeo no seu canal. É o primeiro canal que compartilha um vídeo meu, então isso é muito significativo. E você, meu amigo, é um verdadeiro herói. E obrigado a todos vocês que assistiram, comentaram, compartilharam, curtiram e se inscreveram para assistir vídeos novos. Até a próxima e... só isso mesmo.